Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Henrique, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato? Boa tarde, ou bom dia, não sei exatamente. Bom dia. Eu costumo falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei o horário que vão nos assistir. Sim, é verdade. Mas aqui, nesse momento, são 10 horas da manhã, horário de Brasília, e você está em Portugal, 4 horas a mais, não é isso? Isso, exatamente. Estou aqui na cidade de Évora, né? Uma cidade medieval, muito agradável, né? Em que, inclusive, dá nome à própria universidade, que é a Universidade de Évora, né? Eu estou aqui a fazer o doutoramento na Universidade de Évora, sob a orientação da professora Irene Borges Duarte, né? Atualmente tenho trabalhado com Heidegger, meu interesse atual é sobre o pensamento heideggeriano, e no mestrado, como você bem sabe, eu tive a orientação da professora Cláudia Drucker, e trabalhei com Sartre, né? O meu tema do mestrado foi Sartre, aspectos da noção de consciência. Ok. Évora fica a mais ou menos 1 hora de Lisboa, de ônibus? Isso. Fica a 1 hora e 20, né, aproximadamente. Aqui eles costumam dizer autocarro, né? Eu É gosto. engraçado essas pequenas diferenças culturais. É verdade. Eu já estive por aqui de Campinas, agora não, com a pandemia parou quase que completamente. Mas antes da pandemia, aqui de Viracopos para Lisboa tinha voos diários. Eu já fui 2 vezes para Portugal, fui para o norte, fui para Coimbra. Eu gosto muito de andar pelas vielas medievais lá de Coimbra. Coimbra lembra um pouco Évora, né? Só que me parece que Coimbra é um pouco maior, talvez, do que Évora. Évora é uma cidade realmente bem pequena, né? Há um centro histórico, inclusive que é tombado como patrimônio da Unesco, né? E dentro desse centro histórico tem uma boa parte das faculdades da universidade estão dentro desse centro histórico, né? Então é uma cidade bastante simples, e esse centro histórico ele fica todo circunscrito dentro de uma muralha, né? Era quase uma espécie de castelo, pode-se dizer assim, né? Tinha essa muralha, sobretudo pela questão da proteção. Atualmente, uma parte dessa muralha já não existe mais. Entendi. É como Mas é bem Lisboa. interessante. Eu fiz uma parte, assim, seguindo as ruínas, que nem as ruínas existem mais, tem pequenos pedaços lá em Lisboa. Fui circundando, depois eu subi até o Castelo de São Jorge lá. Legal. Uhum. Ô Henrique, por gentileza, eu gostaria que você repetisse o objeto da sua pesquisa do mestrado. No mestrado, eu estudei, né? O título da minha pesquisa é Sartre, aspectos da noção de consciência. Esse foi o tema da pesquisa do mestrado. Atualmente, no doutorado, eu tenho pesquisado o tema da vida. Depois eu posso entrar um pouco mais de detalhes, caso tenhamos tempo para isso. Ok? Estou aqui batendo um papo com o Henrique, que está fazendo doutorado em Portugal, na cidade de Évora, na Universidade de Évora. É uma universidade estatal, Henrique? É uma universidade pública, né? É uma universidade pública, sim. Apesar de ser pública, né? Aqui as universidades, os alunos têm que participar com o pagamento do que eles chamam das propinas, né? É uma coisa bastante comum na Europa como um todo, né? E que é uma espécie de matrícula, né? Segundo eles, para custear algumas manutenções básicas, assim, né? Realmente o valor é um valor, assim, para o padrão europeu não é um valor muito alto, né? Para o padrão brasileiro
é razoável, né? Mas, mesmo assim, é considerada uma universidade pública, sim. Ok. Vamos conversar sobre o seu mestrado. Qual foi a objeção do Sartre à presença formal do eu na consciência? Bom, esse é um tema bem interessante que eu tinha abordado sobre Sartre. Sobretudo, eu vou tentar contextualizar um pouco o pensamento do Sartre, né? No meu trabalho, quando eu vou trabalhar essa questão do tema da consciência, eu tinha pensado justamente em trabalhá-lo em algumas obras do Sartre, não apenas em O Ser e o Nada, que é considerada a obra mais robusta, assim, onde o Sartre expõe de uma forma mais hermética, mais profunda o seu pensamento. Então, eu tinha pensado em trabalhar algumas obras que antecedem o Ser e o Nada, né? E tentar pensar um pouco esse movimento até o Ser e o Nada, como é que se daria essa constituição dessa noção de consciência. À medida que eu vou investigando esse tema, eu me deparei com um texto que é praticamente um dos primeiros, não é o primeiro, né, mas é um dos primeiros textos escrito por Sartre, que é esse aqui, eu acho que dá para visualizar, a transcendência do ego, né? E aí me chamou muita atenção, sobretudo porque nesse texto, A Transcendência do Ego, onde o Sartre vai fazer esse exame do que ele chama, ou do que ele nomeia como presença formal do eu e da presença material do eu na consciência. Isso por quê? Porque o Sartre, ao fazer justamente o seu estudo a respeito da consciência, o Sartre, diferente da tradição, de boa parte da tradição moderna, né? O Sartre vai dizer não há nada na consciência, né? Tanto que ele vai dizer a consciência não é, né? A consciência não é, né? A consciência, de certo modo, ela faz-se e ela constitui-se enquanto consciência à medida que é consciência de alguma coisa, né? Isso por quê? Porque boa parte dos teóricos modernos acreditavam que dentro da consciência o eu estava lá, né? Ou seja, havia a presença do eu dentro da consciência. Então, uma das objeções do Sartre é justamente indicar que não há nada na consciência, não há eu na consciência, seja formal, seja de um modo material, né? Ou seja, quando ele se reporta essa característica do eu formal, ele está, sobretudo, dialogando especialmente com Kant, né? Com a ideia do eu penso kantiano, e, além de Kant, também entra nesse diálogo o pensamento dos neocantianos, né? Que tentam, de algum modo, vistas, sobretudo, a crise que a filosofia passa, né, a ter em meados do final do século XIX, né, a crise da filosofia, visto que a filosofia passa a ser vista como uma metafísica, né? E aí os neocantianos passam a tentar reelaborar o pensamento kantiano de tal modo com base em elementos científicos, tentar estabelecer um novo lugar para a filosofia, né? Bom, dentro dessa circunstância, os neocantianos passam a radicalizar ainda mais aquilo que o Sartre chama da presença formal, né? Uma vez que, para o Kant, o Sartre vai dizer que a presença formal do eu, o eu penso para o Kant, ele se dá apenas como uma possibilidade, ou seja, pode haver circunstâncias em que o eu se apresente, né? E aí, para o Sartre, os neocantianos vão cometer esse equívoco de não apenas dizer que pode haver consciências em que o eu se apresenta, mas eles vão dizer
o eu sempre se apresenta, o eu é um fato, né? Ou seja, traduzindo em miúdos, né? O que está em jogo aqui para o Sartre primeiro, essa ideia de um eu interior na consciência, né? Segundo, né? Essa ideia de que toda consciência é também consciência reflexiva. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.